melhor aqui no Argos, mais aconchegantes do que o que nós estamos vendo até agora, se nós não fizermos esses processos em nós. Vamos avaliar com sinceridade, com honestidade. Se nós não fizermos modificações em nós, vai mudar alguma coisa à nossa volta? Não. Eu tenho um processo de dificuldade física, um processo de uma doença qualquer. Vamos colocar aqui. Eu tenho um processo de uma gastrite. Se eu não questionar o que me deixou com esse processo de gastrite e trabalhar a causa, eu vou ter o sintoma aliviado, mas se a situação ou algum estímulo exterior me movimentar, vai voltar a doer novamente. E aí entra os estudos feitos dentro da casa espírita, trazidos pela codificação espírita, por Allan Kardec, codificados, para que nós possamos entender isto. A causa está em nós, a felicidade está em nós, o reino de Deus está em nós. Então é preciso que nós nos voltemos para nós. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Por isso que há sentido quando se fala para nós: olhe, tenha mais calma, olhe, tenha paciência, não seja tão incisivo no modo como você age, tenha mais calma com os seus, procure reformular-se. Esse processo não é um processo apenas religioso, apenas trazido para que nós pudéssemos estarmos vinculados com Deus, mas de profunda sabedoria. Jesus não é o mestre porque nós assim o desejamos. Ele é o mestre por excelência. As respostas e os processos que ele nos traz, são extremamente libertadores. E a proposta de Jesus é liberdade. Liberdade com felicidade. Se nós pudéssemos avaliar as nossas encarnações, nós vamos perceber que nós encarnamos e desencarnamos sempre dentro dos mesmos processos. Como se nós vivêssemos dentro de uma roda de dificuldades, passando de encarnação a encarnação. Então o Evangelho de Jesus vem para que nós pudéssemos modificar isso. Poxa, Edson, chegou a hora de você acordar. Eu cuidei de você até aqui. Agora é hora de você despertar o gigante que existe dentro de você e começar a cuidar de você. Ter mais carinho com você mesmo. Ter mais carinho com os aspectos que você traz. Trazer à tona os talentos que estão em você. E esses talentos fazerem com que você cresça e vá em direção aos processos cujos quais você tem para vivenciar. Muitos de nós, durante o descanso do corpo, saem do corpo. Nós vamos fazer o que nós chamamos na doutrina espírita de desdobramento. Nós vamos fazer viagem astral, que é assim que é discutido. Não é? Muitos de nós faz esse processo. E nós temos contato com espíritos superiores, com locais, com espíritos grandiosos, não é? Que nos enchem de motivação, de alegria. Nós acordamos e falamos assim: nossa, eu tive um sonho maravilhoso. Outros acordam: eu tive um pesadelo daqueles. Não é? Porque muitas vezes sai do corpo, vai ter encontro com processos de dificuldades do passado, ou com espíritos que são desafetos nossos. Mas por que há desafetos? Por que há dificuldades? Por que nós temos muitas vezes que vivermos dentro de processos de maior dificuldade? Será que Deus tem para nós apenas punições? Será que Deus tem para nós apenas processos de dificuldades? Muitos de nós têm diálogos assim: a vida é difícil. Tudo na minha vida é difícil. Meu lar é difícil. Se ele pensa assim, tudo vai ser difícil mesmo. Ele projeta isso. Está saindo dele. Não é? Por que a vida precisa ser difícil? Por que as coisas que Deus nos dá, nós temos sempre ver como coisas difíceis? Quando na realidade Deus nos está dando oportunidade de crescimento, de
buscarmos uma ideia mais clara. No início do cristianismo, os nossos primeiros irmãos que começaram a seguir Jesus, eles se davam em holocausto. Eles pediam, muitas vezes, para ir enfrentar o circo. Mas eu via isso, eu fiquei refletindo nisso por muito tempo. Como é que os nossos irmãos, lá no comecinho, quando tiveram contato com o Evangelho de Jesus, permitiam-se abater como se fossem ovelhas lá no circo em Roma? Fui estudar Emmanuel para poder entender isso. O Emmanuel fala da descrição dele que eles tinham como proposta, para eles era uma honra dar-se em a vida por Jesus. E hoje nós temos medo até que às vezes admitir que nós somos cristãos. Porque se alguém nos pergunta assim, você é espírita, nós temos medo de dizer. Temos medo de dizer porque ele pode interpretar muito